Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nós vamos falar hoje sobre João Diogo. Eu consegui também falar com o dirigente da equipe da Caldense, a gente vai falar sobre isso aqui, porque o jogador está aí com conversas com o Vasco da Gama e a gente vai trazer as informações aqui, se ele vai fechar, se ele não vai fechar, tempo de contrato, também perguntei isso, qual o tempo de contrato lá com a Caldense, se vai rolar ou não, a gente vai trazer todas as informações aqui, que foi trago pela primeira mão pela galera do Papo na Colina e obviamente a gente foi aí para confirmar as informações e trazer aqui para vocês. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre João Diogo, vamos falar sobre o time do Vasco que já voltou a treinar para enfrentar Juazeirense e quando o Vasco viaja para Juazeiro para o jogo importantíssimo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Estamos entrando no ar, vamos falar muito de Vasco, olha, vamos falar aí sobre o jogador da Caldense. Hoje eu consegui falar aí com a pessoa envolvida lá no futebol da Caldense, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Mas antes, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Seja sempre bem-vindo. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado pela moral que vocês dão. Já são mais de 4.800 inscritos. E para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Léo, sou analista, sou scout, sou o criador deste canal. A gente traz informações, fazemos análises, trazemos sugestões de jogadores, enfim. Aqui é o lugar do Vascaíno e, obviamente, eu ficarei muito grato se você puder se inscrever, dar essa moral para que a gente possa chegar aos 5.000 inscritos. Falta pouco mais de 190 inscritos, então dá essa moral pra gente aí, para que a gente possa chegar a esse número tão importante. E olha, no vídeo de hoje a gente vai trazer informações sobre João Diogo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Vasco para enfrentar a equipe da Juazeirense, o Vasco já treinou, quando o Vasco vai para Juazeiro, enfim, os valores dos ingressos lá também, a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, vamos falar de João Diogo, vamos trazer logo a informação, porque é o seguinte, hoje a galera do Papo na Colina apurou a informação de que o jogador já está avançado, tem conversas avançadas com o Vasco da Gama. Eu procurei, obviamente, quem está lá no meio do negócio, como é que está essa situação, procurei informação de contrato do jogador, do dirigente, né, do Serginho Maracanã, para saber mais ou menos o que é que está rolando nessa situação. E sim, ele me confirmou também a mesma informação que a galera do Papo na Colina trouxe, que o jogador tem conversas avançadas com o Vasco da Gama. Outra coisa bastante importante que eu perguntei ao Serginho é o seguinte: até quando vai o contrato do João Diogo com a equipe da Caldense? Ele me confirmou que esse contrato do João Diogo com a equipe da Caldense, ele vai até o final do campeonato estadual. Então isso não impediria que o Vasco fizesse qualquer situação de contratação com esse jogador. Dois outros times brigavam pela contratação do jogador, mas acabou aí que o jogador escolheu, até pela grandeza, pela torcida, pelo projeto do Vasco da Gama vir para o Vasco da Gama. Obviamente que do lado do Vasco a gente vai procurar informação, ninguém confirma, o Vasco não confirma negociações antes que sejam completamente fechadas, né? Parece que me falta pouca coisa aí, mas as conversas já se avançaram, a questão de tempo de contrato também, deve rolar aí tudo isso. O Vasco não deve pagar nada a Caldense por essa situação, até porque o jogador está sendo um dos grandes destaques do Campeonato Mineiro, ao lado de Hulk, ao lado de Edu, como tem se dito aí, jogador que entrou em um jogo aí, fez 2 gols, foi um jogador que virou a chave no jogo onde a Caldense vinha perdendo. É um jogador de um jogador decisivo que consegue se impor num contra um, é muito bom, sabe finalizar, é um jogador insinuante. Eu gosto do estilo de jogo do João Diogo, é um cara que me chamou bastante atenção, inclusive a gente trouxe aqui ele como uma das sugestões em um dos primeiros vídeos do mês passado. Vocês vão lembrar que a gente trouxe a sugestão do João Diogo. O João Diogo já tinha sido anteriormente especulado no Vasco da Gama, a gente já tinha trago essa informação. Outras equipes tentaram contratar o jogador, o Guarani tentou contratar, Chapecoense tentou contratar, mas pelo que a gente entendeu aí, pela conversa que eu tive, dá para entender que o Vasco da Gama está muito, muito próximo de confirmar uma nova contratação. Trata-se do ponta aí, João Diogo, jogador que foi cria do Cruzeiro, jogou na mesma época do Everton, já passou por Manaus, já passou por times de fora também, da Europa, enfim. É um jogador bastante interessante, vem sendo dos destaques da Caldense. Caldense que o futebol mineiro em si que consegue trazer bons jogadores, né? E vem trazendo aí o João Diogo, que deve nos próximos dias aí, tomara que as negociações
se avancem mais e a situação com o João Diogo Rolle e o Vasco contrate, que é um bom jogador, é um dos jogadores que eu venho prestando bastante atenção nesse estadual, mas lembrando, só após o final do estadual que deve terminar na outra semana. E olha, vamos falar de Vasco, vamos falar do jogo contra a equipe da Juazeirense, porque é o seguinte, Vasco joga contra a Juazeirense nesta quarta-feira no Adalto Moraes. Juazeirense que perdeu o jogo para a equipe do Bahia de Feira a última semana aí, no último domingo. Foi um jogo até num campo sintético, um campo diferente, 2-1 para o Bahia de Feira. O time da Juazeirense está uma posição da zona de rebaixamento, só está acima aí de Doce Mel e Vitória da Conquista, mas enfim, vem para jogar com o Vasco da Gama. Os jogadores aí, Vaguinho e Emílio, que são titulares absolutos. Vaguinho sentiu um pouquinho aí no jogo contra a equipe do Bahia de Feira, foi substituído no intervalo. A mesma coisa foi Emílio, que falhou, é um zagueiro que vem sendo bastante utilizado pelo Barbosinha. São dúvidas para esse jogo contra a equipe do Vasco. O que não é dúvida é o valor dos ingressos. Você que vai para o jogo lá em Juazeiro, é um valor um pouquinho salgado. R$ 100 é o ingresso para o jogo contra a equipe do Juazeiro. Para as outras pessoas que forem comprar depois, a meia entrada é R$ 100. Para quem for comprar depois, o valor será de R$ 200. Então, a entrada aí para o jogo Vasco e Juazeiro, que acontece às 9h30 da noite. Esse jogo deve ter transmissão da Amazon e também para fora aí a galera do OneFootball também vai poder acompanhar a transmissão internacional desse jogo. Sobre o Vasco treinou hoje pela tarde, não teve abertura para a imprensa. O Vasco treina novamente amanhã. E amanhã mesmo, essa terça-feira, o Vasco viaja para Juazeiro. É muito provável que o Zé Ricardo possa voltar com o Raniel para o time titular. Ainda não está certo se Yuri vai ser titular ou se o Zé Gabriel continua no time. O Everton também pode voltar à lateral direita. Enfim, pode haver aí aquele time que é considerado o time titular do Vasco sendo colocado em campo. Zé Gabriel chamou bastante atenção, foi um jogador que se destacou, foi para mim o melhor jogador em campo contra a equipe do Flamengo, e aí tem uma grande chance do Zé Ricardo manter essa escalação. Amanhã, no coletivo que o Vasco deve fazer, o time deve ser aí confirmado pelo Zé Ricardo, e eu peço a você que fique atento no nosso canal aí que a gente vai trazer essas escalações. A gente só errou uma escalação esse ano até agora, né? Que foi a escalação do jogo contra o Clássico. Então, pode confiar que a gente traz as informações aqui para vocês. Então, o Vasco viaja nesta terça-feira para Juazeiro, onde quarta-feira o Vasco enfrenta a equipe da Juazeirense, lembrando que vale 1.300.000. Quem passar de fase vai ganhar dinheiro, e lembrando que o Vasco vai para o Pote A. O que é que significa isso? Com a saída de Inter e Grêmio, o Vasco vai para o Pote A, e aí o Vasco não terá chance de enfrentar as equipes que vêm da Libertadores, Bahia, que foi campeão da Copa do Nordeste, Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, o Vasco vai para o pote da elite, né? Então vai ter chance de pegar aí os times que vêm da Libertadores também pela terceira fase da Copa do Brasil. Então é isso, agradeço a vocês, muito, muito obrigado. Qualquer nova informação a gente vai trazer aqui para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.